Oi, gente. Então, dando continuidade ao nosso assunto sobre harmonização, e agora vamos começar a entrar também no campo da reharmonização. Então, nós temos as chamadas notas de tensão. Esse nome ele é derivado mais em relação à música popular, que é o nosso foco aqui, em relação às notas que são dissonantes, né? Ou até consonantes dentro dos acordes, mas que não fazem parte das notas do acorde. Você pode me perguntar, professor, mas existem outras categorias que são chamadas notas melódicas, né? Então, isso vem da música erudita, né? Da prática da música erudita, do estudo da música tonal, que são as técnicas de apogiatura, bordadura, enfim, que eu não vou abordar aqui. A minha ideia aqui é só apenas notas de tensão, notas dissonantes, consonantes, que não fazem parte do acorde, e isso dentro da linguagem popular. Daí nós temos como é que eu posso identificar essas notas de tensão e aplicar as notas de tensão. Então elas estão uma segunda maior acima das notas do acorde, elas são organizadas por compatibilidade harmônica e as suas nomenclaturas são as conhecidas e famosas nona, 11ª e 13ª, né? Então, nona bemol, a nona, maior também, que é um intervalo semelhante à segunda, né? Então, nona aumentada, 11ª justa, 11ª aumentada, 13ª menor ou bemol e a 13ª maior. Então, para entender melhor, eu montei aqui uma tabela que está assim, ó. Em relação à tríade maior, nós temos aqui, por exemplo, Dó, Mi, Sol, e as notas aqui eu tenho Ré, Fá sustenido e Lá. Essas notas, elas não pertencem ao acorde de Dó, né? Mas elas são consideradas como notas base, notas de tensão base para um acorde maior. Ou seja, elas estão um intervalo de segunda maior acima de cada nota do acorde. Então, a nona para o Dó, no caso a tônica, que seria uma segunda, né? O Mi teria o Fá sustenido e o Sol tem o Lá, que é a 13ª, 11º sustenido. Então, na verdade, a fórmula que nós temos para uma tríade maior, não necessariamente só existem essas tensões para um acorde maior, mas são as que combinam, como eu falei, a questão da compatibilidade harmônica. Então, nós temos nona, 11ª sustenido e 13ª para a tríade maior. Para a tríade menor, eu tenho nona, 11ª e 13ª, usando da mesma forma. Veja que aqui agora, com a alteração da terça menor, eu tenho uma 11ª, né? Não uma 11ª sustenida, então por causa do Mi bemol e Fá, a distância aqui no exemplo que eu estou dando em Dó, certo? Então, seguindo, eu tenho na tríade aumentada a mesma ideia, então agora aqui nona, 11ª sustenida, 13ª sustenida também, que seria a sétima menor. Aqui eu tenho a nona, a 11ª, a 13ª bemol para a tríade diminuta. Uma exceção que nós temos em relação às notas de tensão é que os acordes dominantes, eles podem usar qualquer uma das tensões. Então, claro que você não vai usar todas as tensões dentro do mesmo acorde, mas você pode combinar tensões entre elas, pois ela aceita várias tensões, como aqui no caso nona bemol, nona sustenida, 11ª, 11ª sustenida, 13ª bemol e 13ª. Então, vale lembrar que essas notas de tensão por tipo de acorde é para mostrar sua formação perante eles, né? Não excluindo outros tipos de tensão, como por exemplo, 13ª bemol para acordes maiores, como eu falei lá. Então aqui, aí você me pergunta, o acorde dominante, né? Então é o quinto grau do nosso campo harmônico. Ele geralmente é o que vai resolver no primeiro grau, né? Ou até no seu relativo no sexto, ou não sei, dependendo da sua cadência aí. Então ele aceita vários tipos de tensões, né? E eu vou mostrar mais pra frente algumas dessas tensões como está aqui, para vocês, a sonoridade dessas tensões e também alguns exemplos, né, de harmonização com notas de tensão. Então, algumas progressões, 2, 5, 1, e aqui um arranjo que eu fiz da música chamada A Ilha Glória, então que usam várias notas de tensão dentro dos acordes aqui da música, tanto na parte 1, no refrão, na introdução, além da reharmonização que eu fiz dentro disso. Então, vamos ouvir um pouco do áudio dessas tensões. Então, gente, eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas aplicações das notas de tensão. O primeiro exemplo, como eu falei, vai ser de um acorde maior. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um acorde com tônica, sétima maior, nona, a terça e a 13ª maior. Então, esse é um tipo de harmonização que eu utilizo, né? E aplico
isso daqui em outras notas, por exemplo, em outros acordes. Então a ideia e a dica que eu dou para vocês é justamente vocês montarem os acordes que vocês, as sonoridades que vocês gostam, utilizando as notas de tensão, misturando essas notas de tensão e aplicando a outros acordes, outros campos harmônicos. A ideia é justamente você decorar a fórmula, no caso aqui, tônica, sétima maior, nona, terça e sexta, né? Que é a 13ª. Então isso eu posso fazer a modulação disso para outros acordes. Então eu tenho também uma formação em menor, por exemplo, aqui eu uso tônica, nona, a 10ª, que é a terça menor, aqui. Então aqui eu tenho a 7ª e a 9ª. Posso botar a 5ª também, que está justo. Posso deixar apenas assim. Então usa o mesmo princípio. Você pode criar outros padrões também para os acordes menores e seguir fazendo exemplos e criando fórmulas para você aplicar. Um outro exemplo para um acorde dominante, por exemplo, eu tenho tônica, 7ª, nona menor, terça, 13ª menor, e se eu quiser também usar a 5ª, também posso usar. Então posso buscar várias alternativas para esses acordes. Então Sol com a nona bemol, enfim, com a 13ª, então eu posso misturar isso para os acordes dominantes. Então, uns exemplos de progressões, por exemplo, aqui eu tenho, você tem um 2, 5, 1, Ré menor, Sol e Dó. Ele pode ter agora, por exemplo, uma 11ª, junto com esse acorde menor com sétima, uma nona bemol, até com 13ª, e resolver, por exemplo, um acorde com nona, um Dó maior com sétima e nona, certo? E um exemplo final é a música como eu falei. Então eu usei a seguinte progressão: Lá menor com sétima e nona, Fá sustenido meio diminuto, com 11ª aumentada, nona com sétima, nona aumentada com sétima, e volto. Então eu tenho essa progressão. Depois eu faço uma preparação com o acorde Sol sustenido aumentado, depois um Sol aumentado também, utilizando o mesmo padrão de formação, só que agora com a nona bemol, e sigo fazer o refrão. Então com sétima maior, 11ª sustenido, 13ª, então posso alternar várias formações, como eu falei, e usar várias tensões em diversos locais. Até em acordes que se repetem eu posso alterar as dissonâncias ou consonâncias, as notas de tensão, posso mesclar de outra forma. Numa hora eu resolvi no acorde sétima maior, outra eu posso resolver numa nona, enfim, uma 13ª, então eu posso alterar a forma com que eu aplico essas notas de tensão. Uma última dica para finalizar é que, principalmente no nosso instrumento, no piano, chama a atenção bastante quando nós colocamos notas de tensão na ponta, né? Ou seja, como última nota aqui, na nossa mão direita. Essa nota sempre ganha um destaque maior, então preste sempre atenção na tensão que você vai colocar, que você quer valorizar, então no seu acorde, e a partir daí também que vai ressaltar essa sonoridade, usando ela por último. Então, onde você coloca as tensões também, isso influencia muito no som do seu acorde. É isso.